Vamos supor que você viu um bovino e queria registrar isso de alguma forma. Daria para usar uma tinta para pintar uma parede de pedra, desenhando um animal com chifres, 4 patas e um rabo. Com certeza essa seria a melhor maneira de fazer isso, há 200 mil anos atrás. Desenhos como esse aqui, há muitos milhares de anos, seguiram um de 2 caminhos diferentes. Ou eles foram moldados para provocar o olhar humano e mexer com sentimentos, assim se tornando arte, ou eles foram moldados para transmitir informação de uma maneira eficiente, assim se tornando a língua escrita. A princípio, esses primeiros desenhos podem não ser classificados como arte, porque possuem uma função estritamente utilitária para a sobrevivência dos indivíduos. Ninguém desenhava para se expressar artisticamente, eles só queriam registrar que viram um certo animal e pronto. E além de não ser arte, os símbolos não podiam ser considerados escritas de fato também. Porque diferentemente da escrita, esses desenhos tinham certas limitações. Diferentemente do jogo World of Warships, que está patrocinando esse vídeo. World of Warships é um jogo gratuito de guerra naval para computador. São mais de 300 navios realistas com uma grande riqueza de detalhes, incluindo uns que já estiveram até na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tem contra-torpedeiros, encouraçados, cruzadores e porta-aviões. Cada um desses com suas próprias características e modos de jogo, com torpedos, metralhadoras antiaéreas e cortinas de fumaça. Dá para personalizar e fazer upgrades no seu navio, tem efeitos climáticos, além de eventos e missões novas frequentemente. E uma grande novidade que está vindo aí é o cruzador Tier 2 Almirante Abreu. Sim, é um navio do Brasil! Muito em breve teremos um navio genuinamente brasileiro, além de camuflagens e a bandeira do Brasil. Por isso aproveita o link na descrição para baixar esse jogo incrível. E para quem se registrar com o meu link já vai começar a jogar com $40 em prêmios dentro do jogo. Basta usar o código Ready4Battle2020 para ter acesso a 700 dobrões, 7 dias de conta premium, o navio USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos, o navio japonês Ishizuki e 1 milhão de créditos. Então, clica no link aqui na descrição para aproveitar essa incrível oportunidade que simplesmente não existia há um tempo atrás, há milhares de anos atrás. No início da humanidade, pessoas já eram capazes de comunicar ideias complexas e abstratas através da fala. Porém, o registro de pensamentos ficava preso a desenhos literais que se pareciam muito com o objeto real no mundo físico. Pessoas até podiam registrar um bovino através de um desenho, mas como representar o cheiro do animal ou o sentimento que você teve ao vê-lo pela primeira vez? As coisas começam a ficar mais complicadas. Até esse momento a gente vivia como caçadores-coletores, indo de um lugar para outro em pequenos grupos. Era como se fosse uma excursão do ensino médio. Porém, eventualmente nós nos tornamos sedentários, com um endereço fixo. A era da agricultura havia começado. E não havia, com isso, mais necessidade de buscar comida. Ela era agora cultivada no quintal, em plantações e rebanhos. E essa facilidade fez com que populações humanas crescessem em densidades nunca antes vistas. E dentro agora de um grupo tão grande de pessoas, a efemeridade da palavra falada poderia se tornar um certo problema. Agora existe uma produção de alimento que precisa ser dividida entre as outras pessoas e estocada durante um inverno ou uma seca. E como você já sabe, a mente humana não é exatamente muito perfeita para reter informações com precisão por muito tempo. Seria necessário registrar a quantidade de animais e plantas estocados. Por isso cresceu a demanda por uma tecnologia que chamamos de escrita. E um dos lugares pioneiros nesse aspecto foi uma região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. Lá havia uma sociedade que já foi diversas vezes invadida e conquistada através da força física. Porém, aqueles invasores, por sua vez, eram conquistados pela força cultural mesopotâmica. E um desses aspectos culturais era um certo sistema de símbolos, muito perspicaz por sinal. Inicialmente, quando a população mesopotâmica foi crescendo, usavam-se tabletes de argila para registrar o estoque de comida e os impostos.
E havia tanta gente, tantos produtos, que era necessário pessoas cujo único trabalho era cuidar desse registro administrativo. Então imagina como é que era o cotidiano dessa galera. Eles teriam que passar o dia inteiro desenhando boi, ovelha, trigo e um monte de outras coisas. Talvez seja até divertido desenhar um boi bonito, com detalhes e bem elaborado. Mas com certeza isso não parece tão legal quando você já desenhou a mesma coisa centenas de vezes. Tem uma hora que deve encher o saco, sabe? E por isso que, inevitavelmente, esses desenhos foram se tornando, digamos, mais abstratos. A beleza podia não ser exatamente a mesma coisa, mas essa era uma forma muito mais rápida e eficiente para se passar a informação necessária. Por causa dessa vantagem, a tendência de simplificação acabou continuando na Mesopotâmia, a ponto de usarem somente símbolos totalmente abstratos, feitos de retas com uma ferramenta chamada cunha. E isso ficou conhecido como escrita cuneiforme. Mas o que foi mais revolucionário na escrita cuneiforme não foi só o nível de simplificação e arbitrariedade, mas principalmente uma outra coisa. Os símbolos cuneiformes podiam ser divididos em duas categorias. Os que sozinhos já representavam uma palavra inteira e os que representavam uma fração do som de uma palavra. Tipo uma sílaba. Curiosamente, não por acaso, foi possível reduzir significativamente a quantidade de símbolos com essa técnica. Juntando os símbolos que representavam sons, podíamos construir palavras. Por exemplo, digamos que você, ao invés de criar um símbolo único só para se referir a uma espécie de animal, poderia usar unidades de sons para representar os sons da palavra completa na língua falada. Com isso, era possível se referir não só a objetos e seres que estão à sua volta no presente, mas também de falar de conceitos abstratos no presente, no passado e no futuro. Ou até, quem sabe, falar de mundos que não existem. Isso permitiu que leis fossem escritas, para que regras ficassem mais claras por uma sociedade feita de um grande número de pessoas. Uma quantidade tão grande que seria demais para o alcance e durabilidade de palavras ao vento. Assim nasceram os mitos sobre os monarcas passados e as leis do Código de Hammurabi, que literalmente eram escritas em pedra, capazes de viajar pelo espaço e o tempo, sem perder a sua clareza por causa da imperfeita memória humana. Quer dizer, pelo menos a minha é uma merda. Essa era uma invenção tão poderosa que, além de ser assimilada pelos sucessivos conquistadores da Mesopotâmia, ela também se espalhou por povos que não moravam muito longe dali. Um deles eram os fenícios. Os fenícios eram mercadores que faziam comércio com diferentes sociedades do Mediterrâneo. E com esse contato com tanta diversidade de pensamentos e ideias, eles acabavam adotando algumas invenções culturais aqui e acolá. E a mistura de duas delas pareceu ser bem importante para a nossa história. Os fenícios absorveram os fundamentos da escrita cuneiforme e também um pouco da simbologia egípcia. Os hieróglifos egípcios, assim como o cuneiforme, passaram de uma representação detalhada de boi para uma mais simples, o que economizava bastante tempo e facilitava a vida após a morte para muita gente. Como é o que você pode ver nos destaques de stories que eu acabei de postar no Insta, dá lá uma olhada que o negócio é fantástico. Os fenícios então aplicaram um importante fundamento do cuneiforme na escrita egípcia. Os símbolos, ao invés de representar objetos ou conceitos, passaram a representar a menor unidade de som da língua falada: os fonemas. Por exemplo, o símbolo egípcio para boi era associado a uma palavra completa. Já os fenícios passaram a associar aquele símbolo apenas ao primeiro fonema da palavra. Então, se fosse em português, ao invés do símbolo representar a palavra boi, ela representava apenas o fonema b. Nas mãos dos fenícios, esses elementos egípcios se misturaram com a estética de retas do cuneiforme. E símbolos como o antigo hieróglifo do boi, que já tinha ficado simples, ficou ainda mais. Se tornaram apenas 3 inequívocas retas, sem margem para se perder em detalhes.
o que já começa a ficar um pouco parecido com uma letra que nós já estamos acostumados. Em suas rotas comerciais, acredita-se que os fenícios acabaram levando o seu alfabeto para a Grécia, onde ele acabou sofrendo ainda mais modificações. E agora a letra A tomou sua forma final, que conhecemos atualmente. Os gregos usaram sua sensibilidade estética para criar uma ordem geométrica nas irregulares letras fenícias, através de retas na horizontal, vertical, nas diagonais e curvas. Um padrão emergia. As letras E e M foram baseadas em quadrados, o O em um círculo quase perfeito e o A em um triângulo equilátero. A beleza elegante em suas formas simples resistiram à prova do tempo e se eternizaram na história. Depois de gregos, elas fluíram pelo grandioso Império Romano e mais tarde se tornaram uma das mais importantes heranças culturais para a civilização ocidental. No meio desse caminho, algumas letras mudaram um pouco, outras até bastante. Teve até as que desapareceram e as que apareceram depois. Mas o que todas essas letras têm em comum é o seu improvável percurso até aqui, cheio de mudanças, indo de mão em mão durante milhares de anos de conquistas, acordos e choques culturais, ajudando a escrever a história da aventura humana nesse planeta. Uma letra de cada vez. E cada vez mais, eu acredito que a humanidade um dia vai se tornar aliens feitos de silício. E para saber como que isso é possível, basta clicar bem aqui. E olha, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, porque eu sei que pode parecer besteira, mas faz uma enorme diferença para o maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!